Começamos a destacar a CPI do crime organizado, que decidiu recorrer da decisão do presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, que manteve a suspensão da quebra de sigilo da empresa Merit, ligada a Dias Toffoli. Theo Cury, a comissão pretende levar este caso ao plenário da Corte. E qual a expectativa a partir daí? Vamos lá, Estevão, bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente nessa segunda-feira. Expectativa de tentar reverter essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin. O presidente do Supremo, ele rejeitou um pedido feito pela CPI do crime organizado para derrubar uma decisão do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, assim como Luiz Edson Fachin, e que acabou suspendendo a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da Merit, que é a empresa da família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, uma empresa que tem entre os sócios no quadro societário o próprio ministro Dias Toffoli. A CPI buscava a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático, conseguiu a aprovação, a Merit recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes derrubou a decisão da CPI e anulou essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático. A CPI recorreu ao ministro Luiz Edson Fachin, pedindo ao Fachin a derrubada da decisão do colega. Fachin disse que não cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal derrubar uma decisão de um outro ministro, porque os ministros não têm uma hierarquia no Supremo Tribunal Federal a despeito de haver um presidente. O presidente coordena as pautas e as atividades, define qual que é a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas não tem o poder de cassar de maneira genérica as decisões dos demais colegas. Existe sim a possibilidade de o presidente do Supremo derrubar a decisão de outros colegas, mas Fachin disse que isso deve ser feito de maneira restrita e de maneira muito excepcional, e que não era o caso de fazer isso nesse caso específico. Então ele derruba, rejeita essa solicitação feita pela CPI do crime organizado, que agora vai buscar esse recurso no plenário do Supremo, para tentar levar ao plenário essa discussão e esse debate em relação à decisão do ministro Gilmar Mendes. E o clima dentro do Supremo? Está um pouco mais tranquilo? Essa decisão deixou mais aflito ainda? Olha, a última decisão que a gente viu, que diz respeito à CPMI do INSS, mostrou que não está tão tranquilo assim nesse momento. O Supremo, obviamente, tem momentos em que concorda de maneira unânime com algo, como foi, por exemplo, no julgamento dos penduricalhos. Todos os ministros concordaram que era preciso estabelecer uma limitação ao pagamento extrateto de salários a servidores do Judiciário e do Ministério Público. Mas alguns dias depois houve essa decisão. Houve uma decisão com relação ao Vorcaro, maioria para manter a prisão dele. Houve essa decisão dos penduricalhos de maioria, de unanimidade, para acabar com os penduricalhos da forma como eles vinham acontecendo. Mas, por exemplo, recentemente houve essa decisão com relação à prorrogação, à não prorrogação da CPMI do INSS. Houve uma maioria contrária à prorrogação, isolando, nesse caso específico, o André Mendonça. Então, há momentos em que o Supremo joga junto, há momentos em que há divisões internas. Algo natural de um colegiado com 10 ministros, agora que o Supremo está sem um ministro, já que não houve ainda a sabatina nem a formalização da indicação do Jorge Messias. Então, nesse momento, não dá para dizer que está tudo bem no Supremo Tribunal Federal, não, porque há uma série de divergências, ainda mais no que diz respeito ao caso do Banco Master, que gera esses atritos e essas discordâncias internas na Corte.